você está sabendo do Enem comunista? Esse ano o Enem foi totalmente comunista. Não foi um Enem com viés ideológico, foi um Enem de comunismo, de comunista mesmo. Porque onde já se viu no Enem colocarem questões a respeito do agronegócio, questionando a importância de produzir alimento no solo brasileiro, muito patriótico, produzindo alimento em grandes quantidades no solo brasileiro e entregar todo esse alimento de graça, sem cobrar um centavo de imposto para as nações estrangeiras. Isso não pode jamais ser questionado. Isso daí é um direito divino das nações estrangeiras usarem as terras brasileiras para produzirem alimento. Isso não pode ser questionado jamais. E esse tipo de questão foi passado no Enem. Tem muito deputado da direita aí que foi contra, fizeram até tem bafafá a respeito desse negócio, Enem comunista, que não pode questionar as coisas do jeito que são. Não pode, porque do jeito que tá bom. Tá bom para todo mundo. Tá bom para você? Tá bom para mim? Tá bom para todo mundo. Do jeito que tá não pode ser mexido, porque tá bom. E isso é o viés conservador. Se você é um conservador, diga, eu tenho Deus, pátria e família no coração, eu sou um patriota conservador, é porque você gosta do jeito que as coisas são. Você não quer revolução, porque revolução é mudança, então você não quer mudar nada. O jeito que tá bom, e do jeito que tá tem que ficar. E isso é conservadorismo. Mas agora vamos focar nessa história do Enem aí. O que é esse negócio? Enem nada mais é do que um concurso para ver quem é que vai continuar estudando e quem é que não vai estudar mais. Quem vai conseguir entrar numa universidade, se tornar um doutor, ou quem vai ter que arrumar um serviço aí, vai ter que carpir um lote, bater um prego, vai ter que vai ter que se coçar para lá, arrumar um outro serviço aí, dirigir um caminhão, vai ter que fazer um outro serviço mais fácil, que não seja tão concorrido quanto concorrer uma vaga numa universidade. Agora você veja bem, desde que inventaram esse negócio de universidade, cara, lá na Grécia Antiga existe uma diferenciação. Porque na época, quando vieram com essa história da universidade, os filósofos da época falavam, não, tem que ver bem quem é que vai fazer essas universidades, porque com o conhecimento da universidade, com os contatos que a pessoa faz na universidade, porque na universidade não é só o conhecimento que você consegue muito contato, você consegue ter um network, você consegue muito conhecido e faz muito amigo na universidade, que isso para frente na sua carreira profissional vai lhe ajudar muito, por causa dos contatos que você fez na faculdade. Só o fato de você fazer faculdade em lugar tal já lhe abre as portas, porque todo mundo respeita a faculdade e tal, por exemplo. Mas o que acontece? Quando inventaram esse negócio de faculdade, os filósofos falaram, vamos ter que selecionar bem esses caras, porque os caras que conseguem entrar na universidade, eles têm que ser um exemplo de personalidade ilibada, tem que ser gente honesta, tem que ser gente honrada, porque não dá para dar conhecimento e contato para gente desonesta e sem vergonha. Então tem que dar esse tipo de facilidade, tem que dar esses contatos e esse conhecimento para pessoas do bem, para pessoas positivas para a sociedade. Agora se liga na prova que os caras faziam. O candidato que queria entrar na universidade era entrevistado numa sala fechada por uma equipe de professores, certo? Vários professores. Aí o que acontecia? Eles faziam perguntas para esse candidato com as quais esse candidato deveria ter condições de responder para poder acompanhar as aulas na universidade. Porém, havia uma pergunta que era mais importante de todas. Aquela pergunta era mais importante de qualquer outra pergunta a qual o aluno demonstrasse seu conhecimento. Um dos professores fazia uma pergunta a qual o aluno não tinha condições de responder. Era uma pergunta com conhecimento que não era acessível, que as pessoas não tinham acesso. Era uma pergunta absurdamente difícil que o aluno não sabia responder. Aí quando o aluno respondia, eu não sei, eles davam risada, que ignorante. Eles faziam o aluno se sentir humilhado com a sua ignorância, porque não conseguiam responder aquela pergunta. Aí davam mais uma chance para ele tentar responder. Falaram, cara, essa pergunta é muito fácil, responda aí. Aí ele não sabia, tinha uns que já começavam a inventar conversa, já começavam a inventar respostas, já vinha com um argumento daqui, argumento dali. Aí os professores, beleza, tá, já marcado aqui, beleza, tchau, pode ir, nós já vamos dar a resposta, vamos dar o resultado da sua prova. Por quê? O que era o esquema? É que a pessoa tinha que ser honesta e dizer que não sabia, mesmo sofrendo a consequência de não conseguir entrar na universidade. Eles estavam procurando pessoas, primeiro, pessoas honestas. Para fazer a universidade você tinha que ser honesto. A pergunta principal da prova era a questão da honestidade. Se a pessoa fosse honesta e dissesse eu não sei, mesmo com os professores dando risada e tirando sarro, humilhando o candidato tinha que dizer que não sabia, porque ele tinha que ser honesto.
Porque a honestidade era muito mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento todo ser humano pode adquirir. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Qualquer pessoa pode decorar qualquer coisa. Agora a honestidade, isso aí vem de berço, bicho velho. Isso não é todo mundo que tem, não. A maioria das pessoas não tem a honestidade, a honra e a moral necessária para conseguir os contatos e o conhecimento e o network que vai fazer na universidade. Mas agora eu quero fazer um react, porque a democracia nunca vai funcionar enquanto os eleitores se tornarem gado. Enquanto tiver gado, a democracia não vai melhorar. Porque você veja bem, os petistas, tudo que o Lula fala e faz é amém Lula. Amém. Um petista nunca questiona nada do que o Lula fala. Nunca, nada do que o Lula faz é questionado por um petista. Mesma coisa eram os bolsonaristas. Tudo que o Bolsonaro falava e fazia era amém Bolsonaro. Gente, esse negócio de amém é lá na igreja. Na igreja, você vai no pastor lá ou no padre, ele fala, você escuta, você diz amém, você fica quieto e acabou-se. Democracia não. Na democracia, para a democracia funcionar, se o político está fazendo bosta, você tem que falar, ó, político, está fazendo bosta. O político falou merda, ó, político, falou merda, político. Na democracia a gente tem que cobrar os caras. A democracia não é a igreja que se diz amém. A democracia você cobra, a democracia você questiona, a democracia você entende a política, entende o que está acontecendo. Agora, por isso que eu quero fazer um react do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes foi candidato da presidência de novo, perdeu, levou uma surra nessa última eleição, mas é um cara que está aí, está firme, está forte, está lutando, tá. Aí eu também faço parte do partido do Ciro. Agora, por isso eu vou dizer amém, Ciro Gomes. Amém, Ciro. Aqui, amém, Ciro Gomes. Vamos ver a fala do Ciro Gomes. Quero fazer um react sobre a fala do Ciro, para a gente entender do assunto, que tem tudo a ver com esse negócio de Enem aí. Bora lá? Perguntou, Ciro, dê uma palavra de alento para os médicos do Brasil que estão vendo a profissão ser destruída pelas universidades de fundo de quintal enquanto o SUS segue subfinanciado. Mas agora, peraí, para ficar bem entendido, o Ciro Gomes vai responder essa pergunta. Eu vou formular a pergunta, explicar essa pergunta melhor. O que acontece? Os médicos do Brasil estão preocupados com o mercado da medicina. Por quê? Porque o Lula autorizou a abertura de mais 95 faculdades de medicina particulares. Isso quer dizer que essas 95 faculdades vão formar daqui a uns tempos em torno de 30, algumas mais de 30 alunos por ano. Quer dizer, vai haver mais 2.850 médicos, pelo menos, todo ano a mais do que os médicos que já vêm se formando com as faculdades de medicina que já tem. Então o que acontece? Vai haver muito médico daqui a uns tempos, vai ter muita pessoa com conhecimento e com um diploma de medicina. Isso vai fazer com que o valor, com que o dinheiro ganho pelos médicos diminua, porque vai ter mais oferta de mão de obra, vai ter mais pessoas qualificadas com um diploma de médico. Porque medicina a galera faz medicina para ficar rico, cara. Quem faz medicina é porque quer ficar rico, e o médico só fica rico porque tem pouco médico, tem pouca gente que tem dinheiro para pagar a faculdade e tem pouca gente que aguenta, né? O valor da medicina no Brasil. Então eu vou colocar agora a resposta do Ciro Gomes para essa questão. Os médicos preocupados com a quantidade de médico que vai se formar no futuro, que vai ter muito médico no futuro no Brasil. E eles já botaram ali que o SUS está sendo subfinanciado, que dizer que os médicos do SUS deveriam ganhar mais dinheiro. Então, em vez de fazer mais faculdade para fazer mais médico, eles querem que o SUS pague mais dinheiro para os médicos que estão trabalhando no SUS. Essa é a pergunta que os médicos mandaram para o Ciro, que o Ciro vai responder agora. O atual ministro da Educação, que é um cearense aqui, ilustre, que para mim é a maior decepção, o maior traidor da história, enfim, mas isso é um assunto paroquial aqui, autorizou, isso é uma pergunta nacional, eu estou dizendo, autorizou a abertura de 95 novos cursos de medicina, todos privados. Sabe quanto custa a mensalidade de um curso privado sem nenhuma exigência de qualidade mínima? 10, 12 mil reais por mês. Sabe quem vai pagar isso? O Tesouro Nacional. Esse é o socialismo do PT. Então você vai pegar, autoriza a abertura de uma escola privada de medicina, zero compromisso com a qualidade, zero completo com a formação do garoto ou da garota. O garoto e a garota vão pagar 10, 12, 15 mil reais, dependendo da carga horária, por mês. Não tem esse dinheiro naturalmente, a esmagadora maioria não tem. Resultado, o governo vai tirar do Tesouro Nacional, que podia financiar uma nova universidade pública, expandir os cursos de medicina das universidades federais, qualificados, enfim, já demonstrado. Algumas universidades privadas excelentes, aqui no Ceará, por exemplo, nós temos a Unifor,
que é uma universidade privada antiga, pioneira, que tem um extraordinário curso de medicina, mas já tem uns 3 ou 4 cursos de medicina aqui, que Deus me livre e guarde de eu precisar algum dia para mim ou para o meu filho de um doutor formado nesses cursos. Não é culpa deles, é culpa simplesmente dessa gravíssima deformação corrupta também. Então vão tirar dinheiro do Tesouro, vão botar no bolso desses empresários, que é o tal do FIES, a garotada não vai pagar e eles vão dispensar de novo, como agora o ministro da Educação mais o Haddad estão dispensando 54 bilhões de reais do Tesouro Nacional que foram parar no bolso dos tubarões da educação privada brasileira. Meu irmão Alento, nós estamos ferrados. Agora vamos entender essa resposta aí, vamos descer o pau no Ciro Gomes aí também já na sequência. Mas antes é importante a gente entender o seguinte, o Lula é ladrão. Esse esquema do FIES é um esquema de corrupção. Porque o que acontece? Não existe justificativa em lugar nenhum nesse mundo para um governo pegar dinheiro público, dinheiro que o governo arrecada através dos impostos da população, principalmente dinheiro que o governo arrecada através dos impostos que estão escondidos e embutidos dentro do preço das coisas que você compra no mercado. Então o que acontece? O Lula está pegando o seu dinheiro, o governo pega o seu dinheiro, e daí, em vez de ele utilizar esse dinheiro para formar, fazer faculdades públicas de medicina, né? Fazer um negócio mais justo, decente e honesto, não. Ele está utilizando pessoas que têm o sonho de fazer uma faculdade, para se tornar doutor em alguma coisa, está utilizando aquele jovem inocente como desculpa para pegar uma fortuna do governo e emprestar essa fortuna para o jovem pagar uma mensalidade de 10, 12 ou 15 mil reais por mês numa faculdade. Fazendo o quê? Tirando dinheiro do governo e passando uma fortuna de dinheiro através desses coitados, desses alunos, para pagar em forma de mensalidade para as universidades particulares dos amigos do Lula. Então o que acontece? O Lula está roubando o FIES, é um esquema de corrupção que tira dinheiro público que você pagou em imposto para dar para o amigo do Lula que cobra mensalidades absurdas de uma faculdade particular de qualquer coisa que seja. Só para você ter uma ideia, na Inglaterra o preço de uma faculdade é menos de um salário mínimo mensal. O preço da faculdade de medicina na Inglaterra é menos do que o preço do salário mínimo aqui do país. E o preço da faculdade de medicina na Inglaterra é o mesmo preço da faculdade de direito da Inglaterra, que é o mesmo preço da faculdade de letras da Inglaterra, para se tornar professor, que é o mesmo valor para quem quer fazer política e relações internacionais, que nem eu queria fazer. Faculdade tem um preço só. Todas as faculdades na Inglaterra são particulares e todas têm o mesmo preço. Por quê? Porque o governo obriga, o governo administra, o governo faz com que seja assim. Nada contra o Lula emprestar dinheiro para a galera do FIES fazer faculdade particular. Mas a 15 mil reais? 15 mil reais? O governo não vai se meter no preço das faculdades particulares? Ele não tem interesse que esse preço seja um preço acessível? Mesmo porque isso não é uma novidade, cara. Isso já vem vindo já dos outros governos anteriores do Lula. A galera que emprestou dinheiro do FIES não pagou. A maioria das pessoas não pagou, mesmo que começou a trabalhar de médico, mesmo que começou a ganhar bem, começou a ganhar grana, a galera nenhuma pagou. Porque sabe que o governo vai pagar lá para frente. Então, se o governo vai pagar de qualquer forma, por que o governo não faz uma faculdade pública de medicina? 95 faculdades particulares de 95 amigos do Lula, que vão enricar e vão ganhar dinheiro de braçada com o dinheiro do povo trouxa que trabalha e paga imposto em cima das coisas que paga no mercado. Agora tem um detalhe importante, cara. Quem de nós brasileiros que nunca foi num médico particular, chegou lá no consultório do médico particular, tem a secretária lá que diz bem assim: ah, senhor, aqui a gente só aceita no dinheiro. A maioria dos consultórios particulares você tem que pagar no dinheiro vivo. Por quê? Porque o médico não vai pagar o imposto. Porque quem tem dinheiro vivo, ele não paga imposto. Então o que acontece? Mesmo os médicos formados nas faculdades públicas, os caras não retribuem de volta o dinheiro que a população, que a comunidade pagou no seu estudo. São pessoas sem vergonha, são pessoas que não têm aquela moral, aquela índole, aquele caráter, aquela honestidade que vem de berço. Que antigamente, na época da Grécia Antiga, era feita essa seleção. Não existe seleção nenhuma. A maioria das pessoas, a maioria dos médicos, dos advogados, a maioria das pessoas que são formadas no Brasil são pessoas sem vergonha, sem caráter, sem moral, sem honestidade necessária para ter o conhecimento que tem, sem honestidade necessária para ter os contatos e o network que tem. Eles não têm a honestidade necessária para ser um cidadão.
E a prova diz que você vai no consultório particular e a secretária diz que só aceita a consulta se for pago no dinheiro. Porque o médico não vai pagar a merda do imposto, porque o médico é sem vergonha. Agora tem um detalhe importante, cara. Esse negócio de faculdade pública. Por que é que o governo, que a comunidade do país vai ter que pagar a faculdade para um cara que passou, que tirou 10 numa prova, que ele conseguiu decorar mais perguntas, que foi melhor na lembrança, que lembrou de mais resposta na prova? Por que que a faculdade pública existe? Por que que o governo vai pagar a faculdade para um cidadão qualquer? Ah, porque ele passou na... Por que que tem que dar mais? Porque o cara conseguiu decorar mais resposta que o outro. Como é que é essa seleção? Como é que a gente aceita essa bosta? Isso está errado. Todo cidadão que é formado numa faculdade pública deveria ter obrigação, deveria ser obrigado, depois que tivesse o seu diploma, depois que estivesse trabalhando na sua profissão, depois que estivesse rico, cobrando consulta e no dinheiro vivo, se cada cidadão desse tivesse a obrigação de pagar a faculdade de mais 2 pessoas, aí justificaria o governo utilizar dinheiro da comunidade para pagar o estudo de uma pessoa. Mas essa pessoa está devendo para a comunidade, essa pessoa está devendo para o Brasil. Uma pessoa formada numa faculdade pública está devendo o seu estudo à comunidade brasileira. Então, gente, na minha opinião, toda a universidade deveria ser pública. Todas as universidades deveriam ser públicas e pagas. Porque não tem por que o governo utilizar dinheiro que arrecada em forma de imposto para pagar estudo para ninguém. Ninguém tem que ganhar estudo do governo. Todo mundo que ganha estudo do governo tem que devolver depois. Só que tem que devolver um valor justo. Se a universidade for do governo, ou o governo cobrar a faculdade pública, o governo vai poder colocar uma mensalidade justa, uma mensalidade decente, uma mensalidade a qual o aluno, depois de formado, possa pagar com facilidade. E quando pagar esse financiamento para a faculdade de volta, que possa esse próprio financiamento subsidiar o estudo de mais 2 ou 3 pessoas, pelo menos. Porque tá na hora da gente entender que estudo é máfia. O médico só ganha dinheiro porque é máfia, o advogado ganha dinheiro porque é máfia. Está na hora de acabar com as máfias. Advogado, medicina, motorista de caminhão ou de ônibus, é tudo a mesma coisa. Todos nós somos importantes, todos nós somos necessários, todos nós fazemos parte de um time, todos nós fazemos parte da comunidade e da sociedade. A sociedade só existe porque nós estamos juntos. E se nós estamos juntos, nós temos que ter condições semelhantes, condições iguais. É necessário acabar com as máfias. Então, o Lula é ladrão e rouba. O esquema do FIES é um esquema de corrupção. E não precisamos ficar sustentando um esquema de corrupção descarado dessa forma. Então é importante que o governo tome uma atitude e organize os preços das universidades particulares. E, mais importante ainda, que o governo comece a cobrar mensalidade nas universidades públicas. Para que as próprias universidades públicas, com um preço mais barato, também possam ajudar a regular o mercado desse comércio sem vergonha que é o título, que é a formação profissional de uma pessoa. E só para terminar agora, então, que eu falei que ia meter o pau no Ciro Gomes também. O Ciro Gomes está falando mal aí das 95 mil. Porque, na verdade, o Ciro Gomes tinha que falar assim: FIES é esquema de corrupção. Só que ele é político. Então ele tem medo de perder voto da galera que faz o FIES. Daquela galera que é utilizada pelo Lula para roubar dinheiro público e passar dinheiro público para as faculdades dos amigos do Lula. Então o Ciro tem medo de falar assim. Mas é isso que acontece. E só para terminar esse vídeo é o seguinte: o Brasil precisa de mais médicos mesmo, precisa de mais pessoas formadas nessa medicina e em todas as outras profissões também. Ele precisa de mais gente formada. Agora, que o Ciro Gomes falou ali, que ele jamais iria, que não queria ir num médico formado pelas faculdades, formado na faculdade do amigo do Lula e coisa e tal e coisa. Cara, tem o Conselho Nacional Regional de Medicina, o CRM, depois de formado, o médico, depois de estar com o diploma de médico na mão, ele tem que passar numa prova, ele tem que fazer um teste. Não é assim. Então, só vai ser médico mesmo lá, atendendo um postinho de saúde ou na clínica particular aonde o Ciro Gomes e sua família vão, lá, se o médico passar, conseguir o CRM, passar no Conselho Regional de Medicina. Então, nada contra esses médicos que estão se formando. Nada contra, porque eles vão ter que ser testados antes de conseguir exercer a sua profissão. Eles vão ter que estar aptos. Mas, de fato, o Ciro tem que pegar mais na veia, tem que ser mais macho. E não tem que ganhar a eleição, não ganha mesmo, cara. Eu acho que não vai ganhar mesmo, porque é máfia. É só máfia, mas tem que pagar, vai falar, fala certo, fala de verdade.
O Lula é ladrão e tá roubando. O esquema de fiéis é um esquema de corrupção, onde o Lula tá roubando dinheiro público e passando dinheiro público pros seus amigos das universidades. E é isso que tem que falar. É isso que o Ciro tinha que falar. É isso que tem que explicar. Tá, mas agora para terminar esse vídeo mesmo, o vídeo ficou muito comprido, tô editando ele aqui no carro, aqui, nossa, deu mais de meia hora. Só para terminar mesmo, que eu falei que eu vou meter uma pilha aí no Ciro Gomes aí. Ciro Gomes é o seguinte, ó, essa cortina atrás aí, eu não sei quem é tua produção, esses caras que fazem tua produção, mas esses vídeos ficam chato, cara, com essa cortina atrás, com essa luzinha assim, meio que de quarto, parece que tá indo dormir. Tem que botar uns azuis, uns vermelhos, uns cor-de-rosa, umas cor, cara. Ou faz vídeo na rua que nem eu, faz na rua, que daí passa o cachorro atrás, passa o passarinho, tem coisa, entende? Agora essa cortina aí, com essa luz aí, parece que tá indo dormir, não rola não. Muda esse negócio, é o seguinte, o Ciro... Eu boto fé em ti, boto fé no Ciro Gomes, sempre, é por isso que eu entrei no PDT, porque é o único que vem peitando, vem falando o que tem que fazer, vem contando a história, como é que realmente funciona. Só que tô vendo que tá com uma pegada meio mais, depois que perdeu a eleição, acho que porque perdeu muito voto, porque não ganhou, foi feia a eleição. Só que não dá. É peita, tem que peitar os caras, tem que peitar, tem que falar. O Lula é ladrão, tá? E outra, eu não tô inventando uma conversa. Eu não estou inventando, não estou falando possível inventar mentira. O que eu estou falando é o que é. O Lula é ladrão porque o esquema do FIES é um esquema de corrupção. É repassar dinheiro público para uma meia dúzia de empresário parasita. Isso é corrupção, tá? Não estou falando que ele está levando dinheiro bufufa por fora. Eu estou falando que é corrupção porque é a utilização do dinheiro público muito mal utilizado. Então isso é corrupção. Utilizar o dinheiro público de forma errada também é corrupção, tá? Então eu só queria deixar esse vídeo aí. E metendo pau no Ciro aí, que eu falei que ia meter o pau, né? Tá muito fraco, Ciro. Tá virando mocinha, rapaz. Pode não. Tem que ser macho e tem que continuar peitando os cabas, tá? Agora tenho dito e um abraço pra vocês aí. E eu